Então, o mundo tem estado um pouco distraído com a guerra do Irã nestes últimos meses. Enquanto a invasão da Ucrânia pela Rússia tem seguido a todo vapor, a Rússia está mesmo à beira de um avanço estratégico? Embora muitos meios de comunicação do mundo tenham sugerido nos últimos 2 meses que a Ucrânia parece estar em vantagem na batalha, ela não só retomou mais território do que cedeu, como também as baixas russas parecem ser maiores do que sua capacidade de recrutar. Como resultado disso tudo, o presidente Putin vai ficar irritado. Ele estará decidido a impor seu próprio controle sobre o conflito, e há sugestões de que ele lançará algum tipo de ofensiva de verão. Parece agora que essa ofensiva está no Donbas, nesta única área que ele ainda não tomou. E Kostiantynivka, é claro, é a primeira dessas cidades-fortaleza. Mas por que essas cidades-fortalezas são tão importantes para o presidente Putin e para Zelensky? O principal é que, se elas caíssem, isso abriria caminho para as forças russas avançarem ao centro da Ucrânia e assim não seriam detidas. Eles tomariam muito mais território e, como resultado disso, mesmo que o presidente Putin tenha sugerido que, se a Ucrânia cedesse, isso poderia pôr fim à guerra, o presidente Zelensky não pode fazer isso. Ele não pode entregar as chaves do centro da Ucrânia de volta ao presidente Putin. Então, a estratégia russa no momento para esses ataques parece ser, de fato, tentar cercar Kostiantynivka. Assim que tiver feito isso, poderá então lançar ataques mais ao norte e tentar eliminar o restante das cidades-fortaleza. Mas, é claro, a Ucrânia sabia que essa seria a estratégia russa e, portanto, tem defesas muito boas, está bem preparada e muitas provisões para tentar tornar esta uma luta longa. Será que o ataque russo agora a Kostiantynivka tem chance de trazer uma virada estratégica tão cedo? A resposta está no passado. Precisamos voltar um pouco. Se você se lembra, lá no começo da guerra, o presidente Putin estava focado em tomar Bakhmut. Só mais de um ano depois, as forças russas conseguiram, de fato, garantir o controle de lá, mas com um custo enorme. Ao longo do último ano e meio, as forças russas vêm tentando tomar poucos, elas também conseguiram tomar. Por isso, a maioria dos analistas militares acredita que será preciso ao menos um ano para tomar cada uma dessas cidades. E isso será incrivelmente lento, incrivelmente custoso e, é claro, altamente desgastante. E se você observar uma linha do tempo das forças russas à medida que elas avançaram desde o início do ano, podemos ver que é muito lento, que eles foram contidos no ataque, e é só quando se chega a junho que, de repente, as forças russas finalmente conseguem avançar e ampliar seu controle ao redor da parte externa de Kostiantynivka. Mas, claro, isso não quer dizer que a cidade vai cair tão cedo. E a outra questão é que este é claramente o principal esforço das forças russas. Se for esse o caso, então fica claro que a Rússia terá deslocado forças de outras partes do país para se concentrar nisso. E isso deixará outras áreas vulneráveis, e isso é algo de que a Ucrânia poderá tirar proveito. Mas qual será a estratégia da Ucrânia aqui? Bem, a primeira coisa que eles precisam fazer é não se deixar arrastar para uma guerra de atrito com a Rússia. A Rússia é a força maior. Isso será muito difícil para eles vencerem. As 3 prioridades parecem ser que eles precisam lidar com os avanços da Rússia em Kostiantynivka. Provavelmente eles não vão conseguir resistir a esse ataque. Eles devem fazer a Rússia pagar caro por cada avanço. O segundo passo é cortar o financiamento da guerra, atacando sua infraestrutura energética. Os ucranianos vêm desenvolvendo armas de longo e médio alcance que teriam sido muito eficazes para começar a atacar isso e impactar as exportações de petróleo da Rússia. E por fim, ameaçar a Crimeia. Por que isso é importante? Tem um significado histórico para o presidente Putin. Ele não vai querer perder isso. A maneira como os ucranianos têm conseguido atacar isso é, na verdade, focando nas linhas de comunicação deles, ou seja, como eles reabastecem a Crimeia. Uma das formas de fazer isso é, obviamente, pela rota terrestre. A segunda é pela ponte rodoviária de Kerch. Isso tem sido eficaz. Bem, é difícil medir em moeda forte, mas a dura realidade é que agora há relatos generalizados de que civis não conseguem combustível. Isso está tendo um efeito. Agora, não há dúvida de que não estamos sugerindo nem por um minuto que a Rússia vá capitular como resultado dessas ações. Mas o que está claro é que a estratégia da Ucrânia é fazer com que a Rússia pague um preço alto, desacelerar seu ímpeto e garantir que a Ucrânia a longo prazo consiga assegurar sua soberania e independência, mesmo que talvez tenha que ceder território no futuro. Então, onde isso nos deixa no momento? Bem, não há dúvida de que a Rússia está pressionando a linha de frente, uma pressão que as forças do presidente Zelensky estão suportando. Nesta ofensiva de verão, o presidente Putin vai querer obter ganhos estratégicos, caso contrário, haverá questões profundas para ele responder ao final da temporada de combates deste ano. Enquanto isso, para a Ucrânia, muito parecido com o Irã, eles precisam encontrar uma maneira de se manterem na luta, porque talvez não vençam esta guerra, mas enquanto não perderem, isso será considerado um sucesso estratégico.